Boa noite, gente. Meu nome é Rafaela Batista dos Anjos. Antes da gente iniciar a discussão sobre a importância da missão, da visão e dos valores de uma organização, a gente vai contextualizar esses conceitos com o planejamento estratégico. A identidade organizacional ela é o conjunto da missão, da visão e dos valores de uma organização. E quando olhamos para o planejamento estratégico, a gente identifica essa identidade. O que é o planejamento estratégico? Ele é um plano de ação e metas que visa garantir a qualidade, o lucro e a marca da empresa, dando-lhe uma visão de futuro independente do seu porte. Esse plano ele é elaborado com base na identidade organizacional, que, como eu já falei, é a missão, visão e valores de uma organização. Sem um bom planejamento e sem uma boa estratégia, fundamentada na administração científica, as empresas colocam em risco a própria sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo. Para a elaboração do plano estratégico, são respondidas as seguintes questões: onde queremos chegar, o que fazer, como fazer, quando, quanto, onde e por quê. Podemos citar as seguintes vantagens do planejamento estratégico: maior agilidade na tomada de decisões, visto que os objetivos estão bem mais claros, melhor conhecimento dos seus concorrentes, melhor comunicação entre os funcionários, e aí isso está ligado à cultura organizacional, maior capacitação gerencial, consciência, motivação e comprometimento dos colaboradores e uma visão de conjunto. Um dos norteadores estratégicos da organização e das organizações é o negócio. Ele é definido pela razão pela qual a empresa foi criada, ou seja, o motivo de sua existência. O negócio ele não diz respeito apenas ao que a empresa vende ou fabrica. Ele está ligado também com a preocupação em corresponder às necessidades mais amplas dos clientes de uma organização. Quando a gente responde as três seguintes questões, a gente define bem negócio. Quem são nossos clientes? Quais são as necessidades dos nossos clientes? O que eles esperam da nossa empresa? Partindo da conceituação de planejamento estratégico e de negócio, a gente inicia a discussão sobre a identidade organizacional, que, como eu já falei, é o conjunto da missão, visão e valores de uma organização. A definição desses aspectos são diretrizes organizacionais importantes para a administração de uma empresa. E elas são, na verdade, são ferramentas que direcionam a empresa para um caminho mais vantajoso para o seu desenvolvimento. Então, sendo assim, elas são fundamentais para a criação de um negócio mais sólido, seja pela determinação do seu posicionamento, comportamento no mercado, seja pela determinação de seus objetivos, bem como a criação de uma imagem boa no mercado. Então, essas diretrizes elas são definidas logo no início, quando a empresa é criada. Então, toda empresa, independente do seu porte, deve definir essas diretrizes que auxiliam no planejamento estratégico e em seu desenvolvimento. Pronto. Agora que a gente determinou o que são missão, visão e valores, vamos determinar o significado de cada terminologia. Missão de uma empresa é aquilo que ela determina como a razão do seu negócio, a sua entrega ao cliente. Como a empresa é um ser vivo, imutável, a missão pode ser revista ao longo do tempo e se adequando às novas necessidades do mercado. É fundamental que todos os integrantes da equipe saibam qual é o propósito da missão, para que nas suas atividades do dia a dia tomem decisões adequadas e corretas para entrega ao cliente. Pronto. Agora vamos falar o que é visão. Visão de uma empresa é onde ela quer chegar em um determinado tempo. É importante a empresa ter uma visão futura para que as ações presentes estejam alinhadas aonde ela deseja chegar. Ter visão do seu negócio é estabelecer parâmetros para tomada de decisões, para investimentos e principalmente para uma estratégia de negócio que levará àquela determinada visão. Assim como a missão, a visão está inserida em um ambiente de constante mudança, onde ela deve ser vista sempre que necessário. Dessa forma, é fundamental que, além de estar toda a organização ciente de qual a visão da empresa, a visão deve ser um norteador para a tomada de decisões que estimulem o crescimento do negócio. Não que seja uma visão
sem perspectiva de alcance. Pronto, agora vamos falar de valores. Valores são o caráter de uma organização, são os ideais do comportamento, a busca de resultados comuns em relação aos empregados e líderes nas relações com os clientes, com a comunidade, com o governo em si. Diferente da missão e da visão que a gente viu agora há pouco, os valores são mais estáveis. Pode-se acrescentar valores novos, excluir alguns que não se identificam, que a empresa, a organização não se identifique mais, mas estão relacionados à atitude e comportamento de uma empresa. Então, esse movimento ele é mais lento de mudança, para que não promovam uma mudança radical em relação à empresa, para que não mude a empresa por completo. Então, esse processo é um pouco mais lento do que a da missão e da visão de uma empresa. Por exemplo, na aquisição, na busca de novos talentos para a empresa, é muito importante que os candidatos tenham valores comuns com a empresa, que os valores sejam parecidos, para que não tenha essa grande diferença de valores. Olá, meu nome é Jéssica Beatriz e falarei sobre a importância da missão, visão e valores dentro do gerenciamento estratégico de uma empresa. Esses três pilares, eles conferem identidade à empresa. Eles dão um aspecto norteador, eles são conceitos tão simples, mas que se faz tão poderoso para aquelas empresas que possuem esse tipo de diretriz no seu gerenciamento. Então, uma empresa que tem essa identidade, tem esse caráter, ela consegue se enxergar no futuro e consegue definir quais serão os melhores planos dentro justamente dessa mutabilidade do mercado, dentro das exigências do mercado. Então, para além dessas exigências que o mercado preconiza, ela também consegue melhorar seu interior, consegue dar melhores subsídios aos seus funcionários, consegue ter cultura, consegue ter um planejamento, um embasamento muito melhor do que aquelas que não possuem esses pilares, não possuem essa base. A missão, visão e valores é como um quebra-cabeça, onde separados não tem muita funcionalidade, mas quando se unem eles têm um poder avassalador dentro da empresa. Então sim, elas são agentes norteadores, elas consideram base, consideram escopo, forma a empresa, e isso só tem a gerar benefícios para aquelas que têm em sua base esse tripé. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Alguns administradores e representantes legais das organizações possuem indagações pertinentes às diretrizes organizacionais. Eles se perguntam como elaborar a missão, visão e valores da sua organização, mas é necessário que se responda a determinadas perguntas com antecedência. Bem, vamos conhecer essas perguntas a seguir. Vamos iniciar com a missão. Em primeiro lugar, o que faz a atividade principal da organização. Em segundo lugar, para quem faz, o público que deseja atingir o seu público-alvo. Em terceiro lugar, qual a sua finalidade, o que se pretende atingir com a execução das suas atividades. Quarto lugar, como e onde é feito. Se refere ao local e ao modo que é desenvolvido seus produtos ou serviços. Quinto lugar, qual a sua responsabilidade social? Quais são os impactos do seu negócio na vida dos seus clientes e da população de maneira geral? No tocante à visão, em primeiro lugar,
como a organização se vê a longo prazo e onde pretende chegar. Em segundo lugar, o que pretende alcançar, que fim pretende atingir ao completar seus objetivos com a visão, missão e valores. Em terceiro lugar, qual tipo de produto ela oferecerá ao mercado e quais serão os seus serviços e produtos futuros. Em quarto lugar, como deseja ser vista por seus clientes e parceiros. A imagem de mercado que deseja alcançar é um fator substancial para o prosseguimento, a continuidade das suas atividades. Em relação aos valores, em primeiro lugar, como os colaboradores devem se portar. Em segundo lugar, como os empregados se relacionam entre si. O ambiente de trabalho e o clima organizacional dos profissionais deve estar em perfeita harmonia. Em terceiro lugar, como a organização se relaciona com os seus clientes. Um bom atendimento é uma necessidade vital. Em quarto lugar, como a organização faz os seus negócios. O relacionamento da organização com seus parceiros e aliados. Assim sendo, vimos como a definição da missão, visão e valores é fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento de qualquer organização, pois será a partir desses elementos que formará a sua identidade visual e estruturará o seu planejamento estratégico. Para analisar, apresentaremos aqui 2 estudos de caso, sendo o primeiro deles referente à empresa Coca-Cola. Uma empresa até que bem clichê de se falar, mas são essas empresas clichês que facilitam a didática da apresentação, já que elas estão inseridas em nosso cotidiano. A Coca-Cola ela foi criada no ano de 1886 e atualmente conta com mais de 500 marcas, sendo algumas delas bem conhecidas como Sprite, Quite, Fanta entre diversas outras. Conta também com o apoio de mais de 700 mil funcionários que fazem chegar a bebida na casa de seus consumidores. A Coca-Cola ela tem como maior objetivo ou missão da empresa refrescar o mundo e fazer a diferença. Esse jargão não se refere somente a seus consumidores em si, mas também ao planeta, pois a Coca-Cola ela visa diminuir os impactos ambientais gerados em sua produção. Ela gera diversas oportunidades de emprego e permite o desenvolvimento profissional e pessoal de seus funcionários. Em primeiro lugar, sua visão é colocar no mercado bebidas que cativem as pessoas, que satisfaçam seus gostos e suas necessidades. Em segundo plano, fica o objetivo de se manter em liderança, principalmente com um plano de negócio sustentável. Isso é um grande mérito da Coca-Cola, principalmente pelo fato de ela ser uma das empresas que conseguem, ao mesmo tempo que são globais, também ser muito locais. Um grande exemplo disso é em suas propagandas. As suas propagandas realizadas no Brasil, elas são muito brasileiras, elas levam essas características. Ou seja, elas conseguem se ligar com a população brasileira. Bem como no Japão, as suas propagandas também são muito japonesas. Ou seja, elas conseguem fazer essa ligação. E é por isso que é uma das empresas que mais cresce. Em terceiro lugar, mas não menos importante, são suas qualidades em relação ao seu ciclo. Ou seja, ela quer melhorar o seu ciclo de pessoas. Por exemplo, seus investidores, seus consumidores. Ela quer criar um mundo melhor para eles. Para que isso ocorra, é necessário uma cultura organizacional bem definida, principalmente com base em conceitos éticos. E como é que a Coca-Cola está pondo isso em prática? Ela está pondo isso em prática principalmente em atos tecnicamente pequenos, que é no caso de seguir as orientações do OMS em relação à quantidade de açúcar que deve ser posto em seus refrigerantes. Outra característica é o fato de suas embalagens serem feitas especificamente para reciclagem e menores e mais acessíveis, entre diversas outras características que elas devem cumprir. Bom, agora como meu amigo Felipe já falou um pouco sobre a Coca-Cola, eu passei agora a falar sobre outra empresa que também é muito conhecida e se você não mora em uma caverna, você também deve conhecer, que é a Microsoft. O nome corporativo dela é Microsoft Corporation. Para os investidores de plantão, você pode ser encontrada na Nasdaq como MSFT, e é a empresa transnacional dos Estados Unidos com sede em Redmond, Washington, que desenvolve, fabrica, licencia, apoia e vende softwares de computador, produtos eletrônicos, computadores e serviços pessoais. E entre seus produtos de software mais famosos está, obviamente, o sistema operacional Windows, e como hardware os consoles de videogame Xbox e os conhecidos e indestrutíveis aparelhos de telefones Nokia, que posteriormente passariam a ser chamados de Microsoft Lumia.
E apenas para fim de curiosidade e dados técnicos, a Microsoft foi fundada por Bill Gates e Paul Allen em 4 de abril de 1975 para desenvolver e vender interpretadores de BASIC para o Altair 8800. E é considerada a terceira empresa startup de maior sucesso de todos os tempos em termos de capitalização de mercado, receita, crescimento e impacto cultural, tornando muitos de seus apenas 12 mil funcionários na época milionários e inclusive bilionários. Em 2014, a Microsoft é dominante também nos programas para escritório, como por exemplo o Microsoft Excel para a criação de planilhas, Microsoft PowerPoint para a criação de apresentações e slides, e o Microsoft Word para a edição de documentos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not